B de vitamina B12. Bem-vindo a mais um Dicionário Médico. A vitamina B12, também chamada de cobalamina, é uma das vitaminas mais importantes do nosso corpo. Infelizmente, às vezes ela é esquecida por alguns profissionais na hora de realizar exames de rastreamento, check-ups e até na hora de investigar alguns sintomas. Meu nome é Vanessa Cristina, eu sou médica clínica geral, docente de curso de medicina e esse é o canal Hipocondria. Por aqui nós falamos de medicina pautada pela ciência, com respeito à diversidade e defesa do SUS. Se você é novo, nova por aqui e ainda não é inscrito no canal, para tudo, clica no botãozinho vermelho para se inscrever, também clica no sininho para você receber as notificações de vídeos novos. Isso é super importante para o YouTube entender que esse conteúdo é de boa qualidade, que ele é importante para as pessoas e indicar o vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conhecimento. Bora para o conteúdo? Nesse vídeo eu vou contar para vocês quais são as funções da vitamina B12 no nosso organismo, quais são os sintomas da sua deficiência e quando deve ser solicitada a sua dosagem. Eu também vou trazer no final do vídeo um aspecto bem importante sobre essa investigação e que às vezes é um erro cometido pelos profissionais da saúde. Então, se você quer entender tudo bem direitinho, fica comigo até o final. A vitamina B12 tem duas funções bem essenciais no nosso corpo. Uma delas é auxiliar na formação das células sanguíneas, não só das hemácias, que são as células vermelhas, mas também dos leucócitos, que são as células brancas, e das plaquetas, que estão relacionadas à coagulação. A vitamina B12 acaba atuando na divisão celular, lá na construção do DNA que existe em todas as nossas células. Então, aqueles tecidos, aqueles organismos que estão se replicando constantemente, se renovando constantemente, como por exemplo as células do sangue, são aquelas que mais sofrem quando tem deficiência dessa vitamina. A outra função fundamental da B12 no nosso organismo é atuar na formação da bainha de mielina, ou seja, ela tem uma função fundamental nos nossos neurônios, nos nossos nervos, e a sua deficiência, por isso, pode estar relacionada a alguns sintomas neurológicos. A mielina é uma bainha de gordura que envolve os nossos nervos e permite com que a condução do impulso nervoso ocorra de uma forma bem rápida, fazendo com que os nossos neurônios se conversem, se comuniquem tudo bem rapidamente. Agora, quando essa formação não está adequada, por exemplo, pela deficiência de vitamina B12, a condução elétrica fica comprometida e aí uma série de sintomas neurológicos podem aparecer. Dentre eles, diminuição de força, diminuição de sensibilidade, formigamentos, falta de coordenação motora e até mesmo problemas de memória e de cognição. A partir dessa breve explicação, fica mais fácil entender por que a falta de vitamina B12 pode gerar tantos sintomas em tantos órgãos e sistemas diferentes. E como é feito o diagnóstico dessa condição? O primeiro passo é uma anamnese, ou seja, uma entrevista médica muito bem feita e detalhada, na qual o médico, a médica que te acompanha, precisará saber sobre seus hábitos alimentares, seu histórico médico, se você já fez alguma cirurgia, se você tem outras pessoas com anemia na família, se você é vegetariano, vegano, isso porque a vitamina B12 está presente naqueles alimentos, principalmente de origem animal, como carnes, ovos, outros alimentos como leite e derivados do leite. Então, pessoas que têm esse tipo de dieta realmente têm um fator de risco maior de ter essa deficiência. Outros aspectos bem importantes dessa primeira conversa é se a pessoa tem alguma doença já conhecida do estômago ou do intestino, porque a vitamina B12 ela é absorvida numa porção lá do intestino delgado, mas depende do ácido que é produzido no estômago.
Então, se você fez uma cirurgia bariátrica, se você tem uma gastrite crônica, se você já precisou operar o estômago ou o intestino por qualquer outro motivo, ou se você tem uma doença inflamatória intestinal, como por exemplo doença celíaca, doença de Crohn, são todos fatores que também podem levar à redução da vitamina B12 no nosso corpo. Depois dessa parte inicial da entrevista médica, é importante um bom exame físico, principalmente aqui pensando nos sintomas que a deficiência da B12 podem causar. Então, do ponto de vista do sangue, dos sintomas hematológicos, podem ser encontrados palidez, podem ser encontradas pequenas bolinhas vermelhas, que são chamadas de petequias, que demonstram alguma dificuldade na coagulação, ou até mesmo manchas roxas, né, de quem tem realmente essa dificuldade de cicatrizar, né, e bate, qualquer batidinha já fica com aquelas manchas, né, de dificuldade de coagulação. Outros sintomas ainda relacionados à imunidade, quando as células brancas estão diminuídas no sangue, então histórico de pneumonia de repetição, infecção urinária de repetição, infecções de pele, feridas na pele, também podem representar uma queda nessa imunidade. Outra parte do exame físico são aqueles sintomas relacionados à parte neurológica. Então vai ser avaliada a força, a sensibilidade dos nervos, a coordenação motora, como que tá para caminhar, os reflexos, que são aqueles testados com o martelinho, além da parte cognitiva, a parte de memória. Até porque, gente, a gente conversou, né, que um dos sintomas da B12 pode ser até uma espécie de depressão e, em alguns casos, uma demência mesmo, uma dificuldade ali em fazer as atividades da vida diária por causa dessa deficiência. Então, é bem importante que nessa avaliação também seja testada toda a parte ali psicológica, neurológica e essa parte de raciocínio que está relacionada a sintomas de demência que essa deficiência pode causar. A confirmação da deficiência de B12 vai vir com os exames laboratoriais, ou seja, os exames de sangue. E aí, o primeiro deles, claro, é a dosagem da própria vitamina B12. Mas atenção, aqui tem uma pegadinha que alguns profissionais da saúde não sabem e que eu vou contar para você, que é, às vezes, a dosagem da vitamina B12 está dentro da normalidade ou próximo da normalidade e isso não exclui a deficiência. Se os sintomas forem muito típicos, forem muito claros e principalmente se a pessoa tiver fatores de risco, que são aqueles que eu comentei lá anteriormente, em relação à dieta, em relação aos sintomas que ela apresenta, em relação à cirurgia de intestino ou de estômago que ela tenha feito previamente, a gente deve sim suspeitar que ainda possa ser deficiência de B12. E aí tem outros 2 exames laboratoriais de sangue que podem ser dosados para confirmar esse diagnóstico. São alguns nomes difíceis, né, que é a dosagem da homocisteína e do ácido metilmalônico, mas que são substâncias ali que quando tem deficiência da B12, elas ficam aumentadas no nosso sangue. Então elas ajudam a fazer esse diagnóstico. E aí, claro que a depender dos sintomas, outros exames são necessários. Então, por exemplo, às vezes, dependendo dos sintomas de nervos que sejam acometidos, pode precisar de uma complementação com um exame de imagem, uma ressonância magnética, uma eletroneuromiografia. A depender das alterações no exame de sangue, pode ser necessário investigar de forma mais aprofundada doenças outras hematológicas, né? Então, pode vir a precisar fazer uma biópsia, um aspirado de medula óssea. Mas, no geral, em casos típicos, esses exames não são necessários. Apenas com o hemograma e com a dosagem da B12 já é possível fazer esse diagnóstico, até porque no próprio hemograma já tem algumas alterações ali que já ajudam a gente a pensar nessa possibilidade. Uma delas é um aumento da hemácia, que ela fica bem grandona por não conseguir se dividir completamente, o que a gente chama de macrocitose. Então, às vezes, só de bater o olho no hemograma, a gente já consegue perceber essa alteração e fazer essa suspeita clínica.
Por último, não menos importante, é preciso lembrar que alguns medicamentos podem alterar a B12 no nosso corpo e também desenvolver esses sintomas da doença e os sintomas da falta desse nutriente. Um deles, muito usado no dia a dia por milhares de pacientes no mundo inteiro, é a metformina. A metformina é usada no tratamento da diabetes, é o melhor remédio, inclusive, para tratar a diabetes, mas ela pode interferir com a vitamina B12. Então, daí a importância do teu clínico, da tua médica aí que te acompanha, teu médico de confiança, tá fazendo essa dosagem regularmente. Além, claro, tem outros medicamentos que também interferem, mas eu quis aqui trazer em especial a metformina, porque às vezes passa batido pelos médicos. E no caso da diabetes, esses sintomas de formigamento, diminuição de força, de queimação, principalmente nas mãos e nos pés, pode confundir e fazer o médico achar que é uma complicação da diabetes, o que a gente chama de neuropatia diabética, e às vezes está associada à deficiência da vitamina B12. Então fica aí uma dica, um recado bem importante. E, gente, era isso que eu tinha para trazer hoje. Se você conhece alguém que tem algum desses fatores de risco, que fez cirurgia do intestino, que tem gastrite, que é idoso, que tem problemas de memória, que está com alguma doença neurológica, que está com problemas aí de anemia, problemas de doença do sangue e precisa ver esse vídeo, encaminha para essa pessoa para ela estar bem informada. E não esquece de deixar o teu like, né? Clicar aqui no botão curtir. Se você ficou aí com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. E aproveita também para me seguir lá no Instagram, @canal Hipocondria. Um abraço e até a próxima!